Damos as boas-vindas a todos que aqui estão, os que estão nos acompanhando também pela internet. Hoje é um dia especial para nós, que é um dia de celebração, é um dia de testemunho, é um dia em que nós reservamos para fazer uma declaração em alto e bom som, para que todos vejam e ouçam. Nós somos do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva dele. E quando nós vamos falar do batismo, eu gostaria de, antes, trazer algumas definições. O que significa o batismo? Por que ser batizados? Por que seguir esta profissão pública e visível de fé? Bom, primeiro a palavra batismo no grego, ela quer dizer você ser imerso, você ser derrubado ou você ser inserido em um ambiente e depois você ressurge ou você se levanta daquele ambiente onde você depositou ali uma velha história. E você agora vai construir uma nova história. Ser batizados ou cruzar rios, atravessar rios, faz parte da história do povo de Deus na Bíblia. Por isso eles eram chamados de hebreus ou atravessadores de rios. Havia um rio, não há problema. Se houver necessidade, Deus abre. E se ele não abrir, ele faz você andar por sobre as águas. Mas as promessas que ele fez, e ele tem feito várias promessas para nós na sua palavra, essas promessas são fiéis e vão permanecer e serão cumpridas, porque aquele que prometeu é fiel. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos naquilo que Deus falou. E quando a gente chega no batismo, eu falo que ele é uma declaração pública. Ele por si só não é um ritual miraculoso que uma vez que você é batizado e sai dali, pronto. Você já sai com uma auréola brilhante, com um rosto transformado e com um par de asas, um anjo vivendo. Não, nós ainda estamos nessa jornada. Nós apenas fizemos uma confissão e uma declaração pública e visível de fatos que já aconteceram no nosso coração, no nosso espírito, que ninguém viu, ninguém mediu, ninguém sabe o que aconteceu entre você e Deus, mas você em algum momento decide declarar publicamente que houve uma linha divisória estabelecida. Até ali você tinha um viver e uma história. E a partir daquele ponto você começa a escrever uma nova história pelas mãos de Deus. Não mais pelo que você pensa ou consegue, pela força do seu braço, pela sua capacidade intelectual. Não é mais você que está no controle. Você entregou a sua vida e a sua história para que Deus possa escrever algo novo. E essa declaração dos fatos que já aconteceram, nós damos o nome de batismo. E que fatos são esses? Que fatos impactaram de tal forma a nossa vida? Primeiro fato, eu vou ler na NAA, tá bom? Produção. Nós vamos ler na NAA, na Nova Almeida Atualizada, de diversas versões, e é isso. Ontem eu estava fazendo uma breve comunhão com os adolescentes, e aí um deles me perguntaram, mas vem cá, se o homem, e esse é o primeiro item, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, mas se o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, então quer dizer que Adão e Eva já eram a imagem e semelhança de Deus? Então por que tantas pessoas nascem tão diferentes? Aí em alguns segundos de ponderação e falando assim, esses meninos colocam a gente em cada quina. E aí o que eu posso falar disso? Por que há tantas coisas diferentes e tantas pessoas diferentes?
dá uma olhadinha bem suave assim para a esquerda e para a direita. Olha quanta coisa diferente existe nessa terra. Temperamentos diferentes, expressões diferentes. Talvez você seja o mais belo de todos, mas existem algumas pessoas muito belas também andando por aí. E algumas outras que podem assustar se forem encontradas desavisadamente. Mas de qualquer jeito, por que há tantas pessoas? Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não deveria ser tudo igual? E aí então na hora o que nós podemos falar é o seguinte: o nosso Deus, ele é tão rico, ele é tão grande, ele é tão cheio de facetas, e o que a Bíblia fala dele é sobre a multiforme expressão de Deus, ou seja, ele se expressa de tantas maneiras que uma pessoa só não seria capaz de expressar tudo o que Deus é. Por isso, a expressão de Deus não foi apenas um homem e uma mulher, mas é a soma de todos vocês, de todos nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, ninguém é descartável. Ninguém é substituível. Todos vocês representam em algum aspecto aquilo que Deus é, internamente, externamente. Você é expressão de Deus. Onde está isso? Nós vemos lá em Efésios 2:10. Nós hoje vamos passear em vários versículos aqui, então aproveitem, apertem os cintos que a viagem será bem intensa. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele. Feitura aqui também pode ser traduzido como obra-prima. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gênesis 1:26 também nos revela que vamos ler aqui. Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenho ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Quando você foi criado, a primeira palavra que Deus tinha para dizer para você é: você é abençoado. A primeira coisa que Deus fez ao ver o homem é: Deus os abençoou. Hoje, nós encontramos várias pessoas ousando fazer juízo ou definindo quem nós somos. Nós temos várias correntes, várias linhas de pensamento que ousam determinar o que nós somos. Mas aqueles que sabem que são a imagem e semelhança de Deus, também sabem que o que Deus falou é: você é abençoado. Não deixe que as pessoas determinem o que você é abençoado. Declare comigo: eu sou abençoado por Deus. Nós somos abençoados. Jeremias, olha só o que Jeremias fala aqui, Jeremias 29, a partir do versículo 11. Olha só o que a palavra declara assim: aqui o Senhor que está falando, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal,
para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu ouvirei. Vocês me buscarão e acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu é que sei, diz o Senhor. As pessoas podem chamar você do que elas quiserem. O que elas falam de você não tem importância. Deus é que sabe o que Ele tem a seu respeito. Deus é que sabe as promessas que Ele fez para você. Deus é que sabe o futuro que Ele preparou para você. E a esperança que Ele trouxe para a sua história. Nós vemos pessoas que hoje estão padecendo porque não encontraram esperança. E às vezes preferem abrir mão da sua história porque não acharam sentido do que fazer, para que eu vivo, por que eu nasci, por que eu passei por essas situações. O que a palavra fala é que Deus tem algo preparado para você. Mas eu serei achado quando você busca de coração. O que mais? Nem homens, nem anjos podem determinar o que nós somos. E também não são as suas fraquezas ou as suas falhas que vão classificar e determinar quem você é. Não se torne escravo das coisas das quais você se envergonha. Da falta de força ou da falta de vontade que às vezes você sente. As coisas que você gostaria de fazer, você não consegue. As coisas que você não quer fazer, você faz e repete. E mais uma vez, e ao fim você se descobre prisioneiro. Um prisioneiro dessas situações, dessas fraquezas, dessas falhas. Mas o primeiro item que nós queremos colocar como um fato é: nós fomos criados por Deus para termos futuro e esperança. O segundo item que a gente precisa descobrir também, declarar que é um fato é: o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha direito a uma árvore de vida eterna. Esse era o direito do homem. Futuro e esperança para o homem. Deus já tinha separado vida eterna para ele desfrutar. A nossa vida curta, breve, ela não conseguiria desfrutar tudo que Deus tem preparado para nós. Só a extensão de uma vida eterna para entender tudo que Deus preparou. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, quando houve a oportunidade de fazer uma escolha e Deus colocou o homem para fazer uma escolha, não foi imposto, foi por adesão. Ele colocou em frente a árvore da vida e falou: se você comer, você terá vida eterna. E também colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no meio do jardim. E falou: se você comer dela, você terá como resultado, como consequência, a morte. Toda escolha tem consequências. O homem tinha 50% de chances de escolher a vida eterna. Ele escolheu o conhecimento do bem, mas que no seu verso, no seu anverso, traz o mal também. O homem se tornou, então, ele escolheu e introduziu em si mesmo algo que a Bíblia chama de pecado. Algo que é oriundo de uma escolha que declarou: eu não quero a vida que Deus me ofereceu, eu vou escolher o bem e o mal, porque eu quero saber de tudo. E foi aí que surgiu as telenovelas. Você já fica querendo saber o próximo capítulo. As séries também se aplicam nesse processo. Então tudo que acontece hoje é só reprodução, é só imitação. O original está na Bíblia. Fake news, tudo está escrito aqui. Não se preocupe, quando você entrar na palavra, você vai ver que nada há de novo debaixo do sol. Todas as coisas são mera repetição do que já acontecia. O homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal.
o pecado entrou na sua natureza, assim todos receberam como legado o pecado. E pelo pecado, a morte. O que a Bíblia fala do pecado? Romanos 3. A epístola de Paulo aos Romanos nos mostra bastante sobre a nossa condição. Romanos 3, vamos ver os versículos de 10 a 12. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, sem utilidade. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. Isso é consequência de uma escolha que nós herdamos por sermos seres humanos, nascidos de uma raiz comum. Todos pecaram. Ainda no mesmo capítulo, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Por isso o inimigo de Deus também nos odeia. Porque quando ele olha para você, ele vê a imagem daquele contra quem ele se rebelou. Você é uma ofensa a Satanás. Você é uma ofensa a principados e potestades. Todos pecaram, mas são imagem e semelhança de Deus. Contudo, carregam em si uma natureza contrária a Deus. E ainda Romanos, capítulo 6, versículo 23, agrava ainda mais a nossa situação, porque diz: porque o salário do pecado é a morte. O fato de eu ter trazido comigo essa herança de humanidade trouxe também uma outra consequência. Eu já nasci assalariado. Eu já nasci contratado. E a vida que eu tenho é uma vida que vai sendo consumida até ao final resultar na morte que vem por conta do pecado. Romanos 7, a partir do 19, fala, vamos ver, a partir do 18, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim. Eu tenho a imagem e semelhança de Deus, eu quero fazer o bem. Mas, estou lendo o 18, né? Isso. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, eu reconheço que já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Conclusão que eu chego, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não foi Chaves que apareceu, não foi o Chapolin Colorado que pulou nesse momento. Nessa hora que eu reconheço a minha condição de escravidão e que eu sozinho, eu não consigo. Muitos homens, muitas culturas tentaram, por meio do refinamento, por meio da contrição, por meio até mesmo do autoflagelamento,
tentaram restringir os seus impulsos da carne e se tornar pessoas melhores, mas não temos força para vencer a lei do pecado que reside em nossa carne. Ela é mais forte. Uma criança, ontem nós também estávamos conversando sobre isso, uma criança 2 anos, está na sala. E inevitavelmente, correndo ali, ela ouve lá ao fundo uma voz feminina, materna, dizendo assim: não corre, senão você vai esbarrar e quebrar as coisas aí na sala. E como toda criança de 2 anos, extremamente a imagem e semelhança dos pais, o que ela faz? Vai correr. Porque ela tem energia e ela precisa gastar. E não bastasse a antiprofecia, quando mãe fala, gente, tome cuidado com as palavras das mães, porque elas falam e a coisa acontece. Não é que o menino esbarrou no vaso e o vaso caiu e quebrou? Ouvindo aquele barulho não usual, a mãe vem, antes da mãe falar qualquer coisa, a criança já com os olhos arregalados, a mão para trás, já vai falando assim: não fui eu. Que curso ela fez para mentir? Quem ensinou? Quem treinou? Quem capacitou? Não, pode olhar no manual, é de fábrica. Já vem com essa capacidade. Com a capacidade de demonstrar que, por natureza, eu sou um pecador. Miserável homem que sou. Esse é um fato que eu também preciso reconhecer. Mas ainda há um outro fato que nós também precisamos reconhecer e declarar. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Por pior que aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus tenha se tornado, por mais que ele tenha fraquezas e falhas, por mais que ele já fique condenado pela própria consciência, porque ninguém é tão cruel para desqualificar você como aquela pessoa que você vê no espelho. Os outros, às vezes, ainda usam de misericórdia. Nós não. Quando é para nos sabotar, nós somos extremamente eficazes em trazer à memória o que nos traz desesperança. Mas Cristo veio e falou assim: este homem não tem força para ir à presença de Deus. Ele não tem força para tomar posse do futuro e da esperança que eu reservei para ele. Ele não vai conseguir sozinho. Mas eu vou tomar o lugar dele. Eu vou pagar a dívida que está escrita em nome dele. Eu vou libertá-lo das prisões em que o pecado impôs à sua história. Eu vou, porque Deus é mais forte que o pecado. O pecado é mais forte que o homem, mas o nosso Deus é mais forte que o pecado. Romanos ainda, capítulo 8, fala: agora, miserável homem que sou, no 7:25. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Mas agora, fala para quem está do seu lado, agora, já, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque se há uma lei mais forte que a lei da minha mente que me vence, todavia, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa,
e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Jesus foi uma grande ratoeira que conseguiu prender o pecado, a morte, o velho homem, todas as maldições, o salário. Hoje você é empresário, você não é mais assalariado. Porque como assalariado, o seu salário era pecador e o resultado na conta é o saldo da morte. Mas agora Deus te chamou para ser sócio do empreendimento dele. Não apenas contratado, mas agora você faz parte desse projeto. Porque há uma lei maior do que a lei do pecado e da morte, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele não desistiu de nós. Efésios capítulo 2, olha só o que revela para nós aqui. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, fala: para aqueles que estavam com salário de morte, Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus não apagou os problemas, não apagou o mundo. Ele não nos tirou do meio desse mundo. Ele nos colocou em outro patamar. Não foi o mundo que mudou, eu é que mudei de ambiente. Agora eu tenho acesso aos lugares celestiais com Cristo. Eu tenho acesso à presença de Deus. Deus é santo. Eu, pecador, nunca poderia chegar à presença do Deus santo, se não seria consumido. Mas agora, um novo e vivo caminho foi aberto para mim. Hoje eu tenho direito, eu tenho um cartão, não apenas um cartão VIP, eu tenho um cartão VVIP. Very, very important person. Você tem um cartão, não apenas para o camarote, mas você tem um cartão para o camarote celestial do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Para assistir em primeira mão tudo o que Ele preparou para a sua história e para receber uma esperança para viver. Recebemos a nossa esperança de volta. Ele nos deu vida pela graça. Nós somos salvos. Versículo 8. Porque pela graça são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não é você que tem capacidade. Não é você que de repente ficou forte e levantou uma espada e falou, eu tenho a força, e aí virou um super-herói. Não, você não conseguiria vencer a lei do pecado. Pois somos feitura dele, somos a obra-prima. Dê um abraço em quem está do seu lado e fala, você é a obra-prima de Deus. Ele não desistiu de você. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Jeremias 31, 3 diz assim: de longe, o Senhor lhe apareceu, dizendo, com amor eterno, eu amei, por isso
com bondade a atrair. Deus nunca deixou de amar você. Deus nunca deixou de recordar que a sua vida foi selada. E antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, Ele já havia declarado: eu vou resgatar você. Por isso Ele nos atraiu. Hoje é uma reunião dos atraídos e dos amados, daqueles que com amor eterno foram olhados de longe por Deus. Caetano Veloso fala que de perto ninguém é normal. Mas mesmo sabendo quem você é, Deus de longe, Ele já estava te amando. E já tinha escolhido. Por isso João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que o Senhor nos preparou. É para ter uma vida eterna. E o que eu preciso, lá nós lemos em Efésios, que é mediante a fé. Então o que eu preciso? Crer. Eu preciso crer. Crer em quê? Que a minha história pode ser mudada. Se Deus foi forte o suficiente para vencer o mundo, o pecado, o velho homem, a morte e todas as maldições que eram nossas, Ele tomou o cálice da ira para que nós hoje pudéssemos ter acesso a um cálice de bênção. Você acha que Ele não consegue mudar a sua história? Você acha que Ele não consegue transformar a sua vida? Ele é especialista. Qual é o seu problema? Qual é a sua fraqueza? Qual é a sua dificuldade? Quando Moisés foi chamado para tirar o povo lá do Egito, daquele tempo de escravidão, ele chegou e falou assim, olhou uma sarça que ardia ali no deserto. Ele já tinha, com 40 anos e com conhecimento e a capacidade que ele tinha, ele era muito capaz. Ele foi criado no palácio do faraó do Egito. Ele já tinha um conhecimento e um perfil excelente. Qualquer headhunter que aparecesse ia querer contratá-lo para a sua equipe. Ele era um profissional de qualidade. Mas, ao tentar livrar o povo com a sua força e capacidade, ele conseguiu matar um egípcio. E depois teve que sair com o rabinho entre as pernas. Ele viu que ele não era capaz. E foi para o deserto. Ele teve que fugir. 40 anos ele levou para construir aquela capacidade. E mais 40 anos no deserto para ele entender que a força não era dele. A capacidade dele era limitada. A força do Egito era maior que ele. Mas, enquanto ele estava ali naquele período de recolhimento, de retração, ele viu uma sarça ardendo. Uma sarça é um carpinho, um arbusto do mato, no deserto, imagina todo sem muita expressão, e aquela sarça estava pegando fogo, só que uma coisa esquisita acontecia. A sarça queimava com fogo, e ele via o fogo, mas o fogo não usava a madeira da sarça como combustível. A sarça continuou lá, inteirinha, mas o fogo estava ardendo. E aí Deus chegou falando para ele, Moisés, vamos lá salvar o povo? Vamos tirar o povo do Egito? E ele olhando para a sarça, falando, Senhor, já tentei, é difícil, o negócio é difícil. Você não sabe como é difícil. Aí Deus fala assim, não sei. Você não sabe como foi difícil ver o meu filho, a minha criação, se unindo ao meu inimigo e deixando a minha oferta de lado. Isso foi difícil. Foi difícil eu ter que expulsar o homem do jardim do Éden. Isso foi difícil. Foi difícil eu ter que desembainhar uma espada e falando, você não tem direito de entrar aqui novamente, porque você é um pecador. Isso foi difícil. Livrar o povo
não é difícil. Eu só preciso que você veja esse exemplo. Eu não preciso da sua força. Eu preciso que você creia que eu posso fazer. E aí ele falou, tá bom, Senhor, então vamos lá. Mas eu não tenho eloquência, eu sou pesado de língua. Perfeito. Toma o teu irmão, vai lá, ele vai fazer tradução simultânea. Você fala do jeito que você puder, da forma que você entender, ele traduz e fala lá com o faraó e com a nação de Israel, do Egito. Então, toda desculpa que ele trazia, Deus vinha com uma solução. E no final ele perguntou, Senhor, e como é que eu te apresento lá para o povo? Eu vou falar assim, ó, vem cá, o fogo da sarça me mandou? Não, o pessoal não vai acreditar no fogo da sarça. Como é que eu te apresento? Aí você vai falar assim para ele, o eu sou me enviou. É só isso que você precisa entender para crer. O que você precisa, ele é o eu sou. Qual a tua carência? Ele é o eu sou. Qual a tua necessidade? Ele é o eu sou. O que você precisa, o Senhor é. Por isso nós precisamos crer que aquele que nos escolheu, que nos amou, que nos atraiu, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Ele nunca te deixará sozinho. Ele prometeu em diversas vezes, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mais, Ele te dá poder para que você não seja apenas um reles vencedor. Porque ser vencedor para Deus é fácil. Ele quer que você experimente ser mais do que vencedor. Ele quer que você vá além do que você consegue imaginar. Isso é o que Deus tem preparado. E quando nós vemos essa condição do que Deus tem preparado para nós, nós fomos criados à imagem dele, mas nós caímos e nos unimos ao inimigo de Deus, nos tornamos pecadores. Mas Cristo, sendo rico em misericórdia, veio, tomou o cálice da maldição que era meu e me deu o cálice da bênção que eu não tinha direito. Ele abriu um novo e vivo caminho para mim. Por isso, diante desses fatos, aí nós chegamos no batismo. O batismo é a manifestação exterior da gratidão e da fé que eu tenho interiormente. É uma declaração que nós dizemos, eu antes era escravo, hoje eu sou servo. Eu me tornei dele em Cristo Jesus. Ele se tornou para mim sabedoria, justiça, santificação, glorificação, tudo o que eu precisava. Ele é o eu sou para mim. Eu o recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Por isso eu declaro pública e visivelmente, para que Deus possa se alegrar comigo, falando, Pai, eu entendi o teu sacrifício na cruz. Eu entendi a tua obra por mim e eu vi que mesmo eu não tendo direito, o Senhor tomou o meu lugar. Senhor, que gratidão, Senhor. Que gratidão eu quero manifestar agora na presença de todos. E o primeiro eu quero dizer, Deus, recebe meu louvor, minha adoração. Recebe a minha entrega, a minha consagração. Também principados e potestades eu também quero declarar para vocês. Perdeu, Playboy! Vocês perderam o escravo que vocês tinham. Hoje está livre. Não por causa do batismo, mas pelos fatos que já foram recebidos no coração. Então todos vão ver que eu fiz uma escolha e a minha escolha é ser dele, para ele,
por Ele até a eternidade. Eu sou propriedade. E se eu cair no meio do caminho, ainda continuo sendo dele. E se eu falhar, ainda continuo sendo dele. Depois do batismo, nós teremos aqui um momento da ceia do Senhor, que é para nós nos lembrarmos que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é sua força ou sua capacidade, é o sangue de Cristo na cruz que tem poder de nos manter de pé. O que nós vamos fazer é receber esse sangue, esse sacrifício e declarar: eu sou do Senhor, eu fiz a minha escolha. E eu convidei amigos e irmãos para testemunharem uma realidade que já aconteceu e que agora eu quero publicamente dizer para todos: eu fiz a minha escolha, sou de Jesus. E serei pela eternidade dele. Se você pega uma nota de R$100 e amassa, quanto ela vale? E se ela cai no chão e se suja com barro, quanto ela vale? E se ela tiver alguma parte rasgada, quanto ela vale? O valor dela não vai mudar pela condição dela. Mas o que você precisa, depois dela passar por todo esse tratamento de beleza, você precisa levar ela ao Banco Central. Por que o Banco Central? Porque foi ele que fez. Ele sabe o valor do que ele fez. Então ele recebe de volta. Às vezes, uma nota rasgada, com durex, alguma coisa, o comércio não vai receber. Não vai pegar de volta. Por quê? Não, está tão danificado. Acho que não vai ter muita dificuldade. E mais, se eu receber essa nota danificada, eu vou ter que entregá-la ao banco para que eles levem lá para o Banco Central. Porque quem criou sabe o valor que essa nota tem. Mas os outros talvez não deem tanto valor assim. Você tem valor. O seu valor é reconhecido por aquele que te criou. Não importa o que já aconteceu, não importa o que está acontecendo, não importa o que ainda vai acontecer, há um caminho de volta que te leva ao Pai. E pela fé nós temos livre acesso a esse caminho. Então agora queria perguntar aqui nessa manhã, aqueles que têm o desejo de dar esse testemunho, fazer essa declaração pública, que escolheram o seu lado e que esses fatos no seu coração já se concretizaram. Quero pedir que fiquem de pé, nós queremos orar por vocês. Aleluia. Amém, louvado seja o Senhor. Vamos todos ficarmos de pé e vamos estender a mão sobre a vida desses irmãos e irmãs. Senhor, nós como igreja aqui nos alegramos e nos regozijamos em Ti, Senhor. Porque hoje nós vamos declarar publicamente que cada uma dessas vidas já teve uma experiência contigo e hoje tem uma declaração a fazer. Eles são propriedade exclusiva de Deus, para o seu inteiro agrado. Seja sobre a vida deles, Senhor, abençoando, suprindo, sustentando, fortalecendo, empoderando, transformando, curando, restaurando o que está em ruínas, edificando o que ainda falta e tornando eles cada dia a exata expressão de Deus nessa terra. Eles são abençoados, porque eles não apenas receberam o Senhor, mas eles reconhecem que a vida deles agora está na mão daqueles que não os deixará em nenhum momento, por toda a eternidade, são propriedade de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Para esse momento agora, então, será o seguinte: nós pedimos que esses irmãos que se levantaram,
já se dirijam aqui. Venham trocar de roupa, aqui os sanitários estão ali, troquem de roupa. Depois, enquanto isso, nós vamos nos dirigir aqui para a área lateral. Ali já está a água preparada. Nós vamos fazer então com cada um o testemunho de batismo, ou seja, eles serão imersos na água para declarar: algo velho está morrendo aqui hoje. E ao mesmo tempo, algo novo está ressurgindo das águas. Nós vamos sepultar nessas águas todas as coisas que ficaram no passado para construir uma nova história. Depois do batismo, do momento do batismo, nós retornaremos aqui para então celebrar a Santa Ceia, porque aquele cálice é que nos representa o sangue do Senhor, que nos permitiu estarmos aqui. E aquele pão, aquele único pão que será partido, quer dizer que a partir desse momento, estamos junto e misturado. Amassado, quebrado, mas junto e misturado. E aí nós vamos fazer, como já dizia o Zagalo, na hora da ceia, todos nós estamos representados naquele pão. Então nós vamos olhar para o lado, dar um sorriso e falar: você vai ter que me engolir. Nesse pão, todos estamos ali juntos. Não estamos mais sozinhos. Graças ao Senhor. Então, a equipe do louvor vai nos conduzir ali para o momento do batismo. E os irmãos que vão batizar podem já trocar as roupas e se preparar. E nós então iremos ali para o batismo. Depois retornamos aqui para concluir a reunião. E ao final, todos são convidados para o nosso almoço. Rosbife de filé mignon suíno e frango assado ao molho de ervas. Então, sugiro que vocês aceitem ficar. Tá certo? Vamos lá então para o outro ambiente. Em breve nós retornamos aqui.